Fala pessoal, inicio saudando os colegas aí do Mundo Retrô, que quando viram ali o primeiro vídeo que eu apresento a recuperação do meu primeiro computador, o Expert 1.0, ao final do vídeo eu sugiro que eu iria começar a compartilhar a experiência que eu estou tendo com cada hardware original, que obviamente nem todos, e eu também, não tive a oportunidade de utilizar na época. Então o primeiro hardware que eu quero compartilhar com vocês é o Drive Leopard da Tecnored. E para isso eu montei o setup original em homenagem ao professor Pierluigi Piazzi. Esse é o Expert 1.1 e esse drive, lembrando que os drives de 13,5 eles foram lançados originalmente para a plataforma MSX. E aqui no Brasil, um equipamento icônico, muito belo, é esse drive da Leopard, o Drive Leopard da Tecnored, composto de um drive 13,5, muito interessante. Eu vou fazer uns cortes do link do vídeo do professor Piazzi. É um drive de 360 KB, ou seja, um drive de 13,5 de face simples. Ele vinha ainda com uma fonte externa, uma controladora, uma patola grande, um manual e com muita dificuldade, depois eu comento com vocês, o sistema operacional, o DOS próprio aqui, adaptado pela Tecnored. Como vocês viram nos comentários da web e as experiências ao longo desses últimos anos, esses drives Leopard não tinham uma durabilidade, estabilidade de qualidade a longo prazo. Eles viviam dando pau, parando e sempre em manutenção. Então é muito difícil manter eles vivos aí pelos esses últimos 40 anos. O meu funciona parcialmente, às vezes, como toda a nossa coleção retrô, vive morrendo e tendo que recuperar, então ele não tem estabilidade, né, reprodutibilidade. Para isso eu quero apresentar para vocês aqui um retrofit que está mostrado lá no MSX Pro, através do colega Luciano Sturaro. Ele fez um passo a passo de adaptação de drives modernos, atuais, dentro do case do Tecnored Leopard. E quis reproduzir e fiz uma pequena evolução da técnica dele e vou compartilhar aí com vocês de como utilizar melhor e ter mais estabilidade no uso desse equipamento retrô. Então a primeira dificuldade que a gente tem é escolher a nossa unidade de disco, e aqui eu peguei um Sony modelo MPF 920, que foi feita uma modificação interna pelo colega Maurício Matti. Primeiro agradecimento, esse colega aqui do Retro RS, e ele vai passar, em breve eu ponho na descrição ali desse vídeo, de como ele fez a adaptação, né, e a modificação como Drive A sem precisar fazer inversão de cabo flat. Tá? Então ele já me conseguiu a unidade de disco, já com a modificação. Mas se nós compararmos, né, uma unidade original com a nova, tem dificuldades físicas aqui de adaptação. Primeiro, uma dificuldade espacial, né, dentro do case. Uma segunda dificuldade, o botão ejetor. Nesse mais moderno ele está deslocado para a esquerda, enquanto que o mecanismo original é no centro embaixo do drive. Se vocês forem olhar lá no retrofit do colega, ele fez uma adaptação com metal e colas, e eu sugiro uma outra alternativa. Então nós temos a primeira dificuldade espacial, a segunda o botão, né, a terceira menos difícil, o deslocamento do LED para a posição original. Então, para o mecanismo de acionamento, eu desenhei um botão, né, no Software Fusion, e quero agradecer ao colega Giovanni, também aqui do Retro Rio Grande do Sul, que disponibilizou um treinamento, um tutorial para se utilizar o Fusion 360. E dessa forma não há necessidade de cola. Infelizmente um pequeno entalhe no drive, mais moderno, para que o botão acionador se encaixe perfeitamente no case. Então, a segunda adaptação, que não é muito difícil, é um suporte para levantar o drive dentro desse case aí. Logo eu já coloco para vocês, o STL está disponível aqui na descrição, pode baixar e imprimir. Então dessa forma consegue-se fazer um suporte com apoio posterior para não ter o deslocamento, o botão acionador e a última modificação necessária e mínima, o deslocamento do LED para a posição original. Eu já deixei as perfurações e parafusos originais aí no STL, então basta parafusar o nosso sistema no conjunto e vamos montar. A próxima
adaptação, que não requer também muita dificuldade, é a modificação da parte elétrica aqui que sai da nossa fonte de alimentação, que esses drives só precisam de mais 5 volts e o ground. Então, isolei os outros dois e fiquei só com essas duas alimentações aqui para o nosso drive. Eu vou fazer a montagem do setup e logo em seguida vamos testar ele aqui funcionando. Uma vez então montado o drive de acordo com as fotos que estão aparecendo aí no vídeo, nós vamos dar o boot inicial do nosso sistema. Enquanto o MSX inicializa, eu vou contando para vocês o histórico de como conseguimos então a última versão, a última cópia possível do sistema operacional. Tanto o colega Maurício Matti como eu, dentro das diferentes atribuições que a gente tem dentro da nossa coleção, nós recuperamos arquivos antigos e, com grata surpresa, esse disco ainda carregava a última cópia viável do DOS modificado pela Tecnored e original desse sistema. Então fica a dica, se dentro da tua coleção vocês tiverem discos dos anos 80, anos 90, não descartem, mandem pra gente, a gente lento e gradual vai recuperando e disponibilizando para a comunidade o conteúdo deles. Vamos dar um giro aqui no nosso drive. E finalizo esse vídeo agradecendo a atenção de todos e com uma frase final típica dos anos 80 do professor Pierluigi. Um abraço. Se você for um tarado em computação, pode montar uma pilha de 6 acionadores de disk drive. Se eles forem acionadores de 3,5 face dupla, você...